Chegamos à última parte, a quarta e última parte, que a gente está falando da jornada do herói e os nossos ciclos de vida. Nessa última parte, a gente vai falar dos 3 últimos passos, o passo 10, 11 e 12, que é o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o Elixir. O caminho da volta é quando o nosso herói está recuperado para uma nova mudança. Lembra lá daquela etapa que a gente falou das grandes mudanças que estão por vir, que estava preparando para o grande conflito? Então, nessa recuperação acontece algo parecido, onde o herói ele encontra recursos para procurar novamente uma mudança. E aí esse caminho de volta. Ou seja, uma nova potência de dedicação, porque agora é uma pessoa mais experiente. Aqui a gente está falando de uma etapa de vida, mais ou menos dos 40 anos até os 60 ou até o fim da vida. Lembrando que é só um pode ser, é só um como se fosse, certo? Nada de engessamento de ideias. Então, o que seria essa nova potência, né? É uma pessoa muito mais madura, que está ali vivendo e já colheu os frutos, né, do seu esforço, da vida e etc. E agora é uma pessoa muito mais madura, é uma pessoa que já sabe como lidar com as situações, já criou uma certa alteridade em relação a como eu lido com o outro, criou já uma cabeça de respeito e assim vai. É o momento de que, por exemplo, vai vender um imóvel que comprou e ficou durante um tempo, ou vai fazer uma outra compra, ou, no caso, quem escolheu o caminho de ser pai, viver agora o sonho dos filhos, não me apropriar do sonho dos meus filhos, mas ficar feliz porque os meus filhos estão criando, estão vivendo o sonho deles. É essa fase que é isso que eu quero dizer quando eu falo de uma potência para uma nova mudança, que agora não são só seus sonhos, E também os seus sonhos eles estão em conta. O passo seguinte é a ressurreição, ou seja, a última grande mudança da vida. Por que última? Porque a gente passou ali por todo um processo que nos moldou para ser quem nós deveríamos ser. O Jung vai chamar isso de processo de individuação. E não estou falando que o processo de ressurreição é necessariamente individuar e chegar ao fim de tudo, porque não é. Mas é o nascimento de um novo sujeito, que já viveu, já passou, já ganhou, já perdeu, já sobreviveu, e agora ele está nesse processo de ressurreição, ou seja, de nascer um novo ser mais bem preparado, do que aquele que viveu até ali. E essa é uma etapa também que ela é muito simbolizada pelos netos, uma ressignificação de como ver as coisas da vida. E tem muita gente que resolve ir para uma cidade mais no interior, viver uma aposentadoria mais tranquila, plantar, cuidar de bicho e por aí vai. A ressurreição ela está muito atrelada à terceira idade, à velhice, quando a pessoa ela entende quem ela é no mundo. E aí ela começa a ter uma perspectiva diferente em como que ela vai encarar as coisas e as situações. Por fim, o retorno com o Elixir, O fim de tudo é que o herói ele entendeu realmente o sentido da vida e é cíclico, Ele pode, a partir dessa compreensão, recomeçar uma nova aventura e por aí vai. A gente vê isso muito no Senhor dos Anéis, Tem ali a trama toda do Hobbit, que já linka com a trama do Senhor dos Anéis, por conta do anel que ele faz a junção das duas histórias. Trazendo isso para o ciclo de vida, a gente tem o Elixir da Vida como a própria velhice que se aproxima mais da morte, que é quando, não sei o quanto você já passou por experiências de morte de pessoas idosas,
mas é um processo bem conformado, eu acho que essa é a palavra, quando você se conforma que você já viveu tudo que tinha que viver e que aquele seu momento está chegando, aquele momento de você chegar da onde você veio. Falando um pouquinho da teoria da psicologia, a psicologia analítica ela vai ter um símbolo para isso, de que é como você nascesse, né, dentro desse ser ideal, e aí no decorrer da vida você se afasta desse ser ideal para ter as novas experiências e aprender o que é ser humano, e à medida que você vai envelhecendo e você morre, é o momento que você volta para ser esse eu ideal. E aí é onde eu vou chamar de domínio final, é que daquilo que você entendeu, a mecânica do jogo que a gente estava falando lá em cima, não acho que, né, seria um jogo de vencer ou perder, mas eu acho que seria um jogo de travessia, onde você tem um objetivo final e depois desse objetivo você domina o jogo. E aí é como se você pudesse fazer o que você quisesse dentro daquela mecânica, porque você já entendeu. Mas aí que vem a morte. Quando você realmente entende tudo, é que você não tem mais que jogar, que é o denominado game over, né? Acabou. Você não tem mais o que jogar aqui. E aí, assim, cada crença vai ter uma vertente em relação à vida após a morte. E aí tem as pessoas que também não acreditam em uma vida após a morte. E eu acho que não é nem esse o critério, nem esse o assunto quando a gente fala de elixir da vida. Mas é a ideia de recomeço. Particularmente, vejo que a morte é um novo começo para uma nova coisa, que a gente não sabe, né? Eu entendo que a morte ela é uma outra passagem, tal qual a passagem de uma vida líquida que a gente tem no útero para esse mundo seco que a gente precisa respirar. Então, essa é a compreensão que eu tentei fazer. Claro que assim, como a jornada do herói ela é uma teoria, a gente consegue fazer diversas adaptações dela para diversos temas. Inclusive aqui, né, na própria arte terapia, em algumas situações a gente às vezes vai olhar para a situação do cliente com uma perspectiva parecida, colocando em etapas. Não no sentido de prever alguma coisa, mas no sentido de criar uma visão mais ampla em relação àquilo que é trazido. Eu espero que você tenha gostado. Comenta para eu saber se você gostou dessa série de 4 vídeos. Me procura também lá no Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, fala comigo, vamos lá, vamos conversar. E tem mais coisa vindo por aí, então segue o canal e a gente vai conversando. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.